Olá, bem-vindos à segunda aula do curso Introdução à Aprendizagem Estatística e à Ciência de Dados em R. Nesta segunda aula, a gente vai ver a formulação do problema de aprendizagem estatística, vamos definir o que é a função objetivo e também a função de custo que já vimos na aula passada. Vamos definir diferentes tipos de erro. Vamos também ver o modelo linear para regressão, o estimador de mínimos quadrados e também transformações de variáveis, que permitem ampliar muito o conjunto de funções que a gente usa para poder predizer a nossa função objetivo. Então, fazendo uma revisão da aula anterior, lembrando que a gente tinha um conjunto de dados D formado por pontos que iam ser pontos aleatórios que vêm de alguma distribuição de probabilidade, como a gente vai formular hoje. Com esses dados, o nosso objetivo é utilizar algum método de aprendizagem de tal forma que a gente obtenha uma função G que nos permita fazer predições em um novo dado que a gente ainda não observou, um dado independente do conjunto de dados que a gente usa para encontrar essa função G. Então, na prática, a futuro, a gente pode ter um novo conjunto, um novo X, que a gente queira predizer e tentar aproximar o valor de Y. Observemos que, como a gente está tentando encontrar uma função que relacione o valor das variáveis preditoras X com a resposta Y, e a gente quer usar isso como predição, os valores de Y não são observados, os valores nos quais a gente quer fazer predição. Então, nesses valores onde a gente quer fazer predição, a gente observa somente as variáveis preditoras X e a gente não observa Y. E com essa função G, o que a gente quer é obter uma predição Y-chapéu. E o nosso objetivo é tentar que essa Y-chapéu esteja próxima dessa Y hipotética que a gente assume que tem a mesma distribuição dos nossos dados. Então, obviamente, a Y não é observada, mas a gente considera ela do ponto de vista teórico. Então, o objetivo da aprendizagem estatística, como a gente viu, é escolher uma função G de tal forma que a predição Y-chapéu esteja próxima da Y, que seria a verdadeira resposta associada com X. Como a Y e a Y-chapéu são variáveis aleatórias, a gente busca minimizar a esperança da função de custo. Lembrando que a função de custo é escolhida antes da análise dos dados e de forma adequada para o problema. Ela é uma função definida de acordo com o problema que a gente quer resolver. Em particular, para problemas de regressão, a gente tem certos tipos de funções de custo e para problemas de classificação temos outros tipos diferentes de funções de custo. Então, essas funções de custo dependem do problema e podem ser escolhidas também de forma particular para o problema que a gente tem. Então, basicamente, em toda essa etapa, o que a gente vai estudar, sobretudo neste curso, é essa parte da aprendizagem estatística, que é essa parte central, que consiste nessa passagem entre o conjunto de dados que a gente tem disponível e, como saída, essa função G que a gente obtém e que a gente quer usar para predizer novas observações. Então, esta parte aqui do meio é a base da aprendizagem estatística. Basicamente, para a gente definir um método de aprendizagem estatística, a gente precisa de duas coisas. Por um lado, uma família de funções candidatas, ou seja, uma família de funções onde eu vou procurar por essa função G, então essa função G vai pertencer a uma certa família de funções ou de modelos estatísticos, onde eu vou procurar por uma função G que consiga predizer da melhor forma possível.
E a forma de buscar dentro dessa família de funções, em geral, está dada por um certo algoritmo. Muitas vezes, então, a gente pode ter um estimador teórico para definir a melhor função G que eu quero para predizer os meus dados, mas outras vezes não é possível calcular esse estimador de uma forma eficiente. Então, como a aprendizagem estatística, a ciência de dados, tem uma componente computacional muito grande e muitas vezes, em muitos problemas, a gente tem conjuntos de dados muito grandes, encontrar os estimadores ótimos do ponto de vista estatístico, às vezes é inviável. Então, a gente tem que recorrer a certos algoritmos que aproximem esses estimadores ótimos. Então, basicamente, a função G vai depender tanto da família de funções que a gente defina como possíveis candidatas e do algoritmo que a gente utilize para encontrar essa função. Então, quais seriam os principais desafios da aprendizagem estatística supervisionada? Então, dada uma função de custo que a gente escolha para o nosso problema e a amostra D, como a gente falou antes, os principais desafios são conseguir estimar de uma forma precisa a esperança dessa função de custo num par XY que eu ainda não observei, ou seja, que é independente da minha amostra, e para uma função G escolhida com base nesses dados. Ou seja, eu vou escolher uma função G que dependa da minha amostra aqui de dados, e para essa função G eu quero estimar essa esperança da função de custo. Então, além disso, eu gostaria de saber como escolher essa função G de forma a minimizar essa esperança. Então, o objetivo é encontrar uma função G dentro dessa família de possíveis funções que minimize essa esperança da minha função de custo, que está medindo, de certa forma, quão boa é a minha previsão G de X em relação a Y. Então, estes são os principais desafios na aprendizagem estatística supervisionada que a gente vai abordar neste curso. Então, vamos formalizar o problema de aprendizagem estatística. Primeiramente, a gente assume que temos um par de variáveis aleatórias, x e y, com uma densidade conjunta P de x e y, denotada como P minúsculo aqui, de x e y. Lembrando que a gente está falando de densidade, tanto no caso contínuo quanto discreto. Então, aqui, esta formulação vale tanto para variáveis que são discretas quanto contínuas. Estas variáveis aleatórias assumem valores num conjunto, aqui dado por esse produto cartesiano, desse espaço X, onde as minhas variáveis preditoras assumem valores, e o espaço de respostas, digamos, esse espaço Y, onde a minha resposta assume valores. Lembrando que, no caso de classificação, esse espaço Y é um espaço finito, dado por algumas categorias, e no caso de regressão, esse espaço Y, em geral, é o conjunto dos números reais. Além do par de variáveis aleatórias, que são as variáveis junto com essa densidade que gera os dados da nossa amostra, a gente assume, num problema de aprendizagem estatística, que existe uma função f que vai do conjunto de valores de x no conjunto de valores de y e que é desconhecida para a gente, de tal forma que essas variáveis x e y estão relacionadas através dessa função f por meio desta equação aqui, ou seja, a variável resposta y é igual à função f avaliada na minha variável de entrada x, digamos, a variável preditora, mais um erro aqui aleatório. Então, esta epsilon é uma variável aleatória que tem esperança zero e variância sigma quadrado. Então, de tal forma que esta f é a função objetivo porque ela é aqui verdadeiramente está relacionando
a variável x, que contém todas as minhas variáveis preditoras, lembrando que x em princípio é um vetor, não é somente uma variável, sino que é um vetor aleatório, que pode ter várias componentes. Então, essa função avaliada em x vai me dar um certo valor no espaço y, e além disso, eu vou ter um certo erro aleatório. Esta formulação faz mais sentido num problema de regressão, onde as minhas variáveis y aqui estão assumindo valores no conjunto dos números reais, mas de certa forma, num problema de classificação, a gente pode ter uma formulação semelhante, mas esta formulação de ser f de x mais epsilon faz mais sentido num problema de regressão. Então, o objetivo da aprendizagem estatística é aprender a função objetivo f a partir de um conjunto de dados observado. Ou seja, isso já falamos várias vezes, a gente vai ter como entrada esse conjunto de dados que a gente assume que tem a mesma distribuição de XY. Portanto, cada par aqui da minha amostra vai ter a mesma relação a partir de f. Cada x vai se relacionar com y a partir dessa função objetivo f que é desconhecida. E nosso objetivo, então, é aprender essa função a partir da amostra. Então, a busca por uma função que aproxime f é feita numa família de funções candidatas G, como eu falei antes. Então, a forma de definir o método de aprendizagem estatística é a partir desse conjunto de funções candidatas G, onde a gente vai procurar por uma função G ótima em certo sentido. E a maioria dos métodos de aprendizagem tentam encontrar essa função G, na família G caligráfico aqui, que minimize, então, essa esperança da função de custo, para uma função de custo previamente definida, como nós falamos. Então, em geral, qualquer método de aprendizagem tem este mesmo objetivo. O que muda, muitas vezes, de um método de aprendizagem para outro é a família de funções que eu estou considerando, isto é, o modelo de possíveis funções que eu estou considerando e qual é o algoritmo que eu utilizo para poder encontrar essa função G. Então, essas duas características definem completamente um método de aprendizagem. Então, a família de funções e o algoritmo que eu vou utilizar para encontrar a melhor função para minimizar essa esperança da minha função de custo. Graficamente, a situação que a gente tem é basicamente a que a gente vê nesse gráfico aqui. Nós temos uma amostra de dados, então cada pontinho aqui representa um ponto da minha amostra aqui, do meu conjunto D. Então, aqui estamos fazendo uma representação simplesmente com x, um valor real. Então, x está desenhado aqui nesse eixo horizontal e o y no eixo vertical. Então, cada pontinho aqui corresponde a um ponto da minha amostra. E a curva roxa que a gente vê aqui corresponde à nossa função objetivo, que é desconhecida e que nós denotamos como f de x. Então, nós temos cada ponto que a gente vê no gráfico corresponde a um ponto da minha amostra, do meu conjunto de dados. E nós, como estamos assumindo que os pontos da amostra seguem a mesma distribuição do par de variáveis aleatórias x e y, então a y se relaciona com x através dessa função f, que é desconhecida. Então, cada ponto y da amostra é igual a f de x mais um erro aleatório. Então, vejam, se a f de x para esse x aqui, a f de x está aqui, está sobre a curva. Então, a diferença entre a f de x e o y, nesse caso, é o erro. Então, graficamente, nós temos que o erro corresponde a essa barrinha, a essa distância verde entre o ponto que eu de fato estou observando na minha amostra e o valor da minha função objetivo f de x. Então,
Vejam que o problema de aprendizagem neste contexto, onde a gente tem um certo erro de medida, né, um erro aleatório, é bastante difícil, porque a gente não observa diretamente a função objetivo f. A gente observa f com uma certa perturbação, que não depende de x. Portanto, para o mesmo valor de x, nós poderíamos ter diferentes valores de y em repetidas amostras em outros conjuntos de dados. Então, o erro aleatório é impossível de predizer, ele não depende de x, mas o nosso objetivo é poder aproximar a função f da melhor forma possível, sem considerar esse erro, ou seja, tentando filtrar esse erro aleatório. Então, basicamente, se a gente, de certa forma, esconder a função f um pouquinho, então ela está um pouquinho mais escondida aqui nesse gráfico, porque de fato a gente não observa a função f. O que a gente observa são esses pontos da nossa amostra, que são os pontos pretos, mas o objetivo não é predizer a função f nos pontos da minha amostra. O que a gente precisa é predizer a função f em um ponto x que a gente não observou na amostra, possivelmente. Então, se eu tenho um novo ponto x aqui, eu vou ter o valor da função f de x aqui. Então, exatamente sobre a curva. Então, seria esse ponto vermelho. Esse é o ponto que eu quero predizer. Só que a resposta que eu poderia ter associada com esse ponto x é um valor y, que também tem um erro de medida, ou seja, esse ponto y não vai estar exatamente em cima da curva, ele vai ter uma certa perturbação em relação a esse f de x. Então, o ponto y associado com x poderia estar aqui, também poderia estar em cima, ou seja, ele pode estar ao redor desse valor f de x com uma certa perturbação. E o que a gente vai tentar obter é uma x de x aqui, ou seja, alguma função que dependa de x e que, obviamente, vai me dar um valor fixo para cada valor de x, ele não vai ter essa perturbação. Então, basicamente, o que a gente quer tentar é minimizar essa distância ou esse custo entre a nova observação de y, que vai ter uma certa perturbação em relação a f de x, e a função x de x que a gente está escolhendo a partir dos dados. Então, basicamente, esta é a formalização do problema para entender o que a gente vai tentar fazer na prática. Então, como o y ele vai flutuar ao redor do valor de f de x, porque ele tem esse erro de medida, a gente não vai conseguir predizer y completamente. O que a gente tem que tentar é que, a partir dessa função de custo, a gente possa obter uma g que esteja próxima da f, que é o nosso objetivo, sem considerar o erro, né? Que o erro é uma flutuação que é um ruído e que não está associado com a nossa variável x. O que a gente quer tentar é aproximar a g da função f. Então, como podemos fazer para escolher, de fato, a função g da minha, uma vez definida uma família de funções? Então, o nosso objetivo é escolher essa função g que minimize a esperança da minha função de custo, porque a função de custo é a função que está me dizendo quão próximo está a minha resposta y da minha predição, que seria x de x. E a resposta y é tudo o que eu posso ter a partir da distribuição do par xy, porque a função f eu não consigo medir exatamente, eu vou medir f através de y. Então, lembrando que o que nós vimos na aula passada, que como a gente estima a esperança de uma variável aleatória x. Então, se nós temos um conjunto de dados x1, xn, que é uma amostra da variável aleatória x, nós podemos estimar essa esperança de x a partir da média empírica, ou seja, fazendo a soma de todos os valores da minha amostra e dividindo
pelo número de valores que eu tenho, nesse caso N. Então, como essa média empírica é um estimador da esperança, e nós temos um conjunto de dados que tem pares X e Y, nós podemos usar a mesma ideia e tentar estimar essa esperança usando os dados da nossa amostra. Então, essa seria a primeira ideia e que é totalmente razoável. Digamos, eu quero escolher uma função g que minimize esta média empírica que eu consigo medir na minha amostra. Ou seja, eu tenho um conjunto X de possíveis funções. De todas elas, eu gostaria de escolher aquela função g que minimize esta média empírica. Então, essa seria a função objetivo que eu tentaria escolher da minha família de funções. Então, como nós veremos nas próximas aulas, esta ideia funciona bem quando a complexidade da minha família G é adequada para o problema. Ou seja, se a família G foi escolhida de forma adequada, onde dizer que é adequada é outra das coisas que a gente vai ver nas próximas aulas, então, encontrar a função g que minimize esta média empírica pode ser razoável, ou seja, essa função g obtida pode ter um erro aqui esperado, ou seja, pode ter esse valor esperado da função de custo baixo. Mas isso pode não funcionar em alguns outros casos, como a gente vai ver vários exemplos nas próximas aulas. A questão é saber quando que esta estimativa que a gente tem, este estimador que a gente tem aqui, que é esta média empírica, está aproximando bem esta esperança. Então, isso não acontece em todas as situações. Então, esses dois valores aqui, a média empírica da minha função de custo calculada na amostra e a esperança teórica da minha função de custo num par que eu não observei, ou seja, num par que é independente do meu conjunto de dados, isso pode estar próximo ou pode estar muito distante. Se estiverem próximos, então esse método de escolher X vai funcionar, mas se estiverem muito longe, isso pode pode me proporcionar uma função G que seja muito ruim do ponto de vista preditivo. Então, essas são as coisas que a gente vai ver neste curso. Então, vamos ver o modelo linear para regressão. O modelo linear é, digamos, o ponto de partida para muitos métodos de aprendizagem. Então, além disso, ele é um modelo bastante simples de entender e, às vezes, simples também de interpretar nos dados. Então, vai ser o primeiro método de aprendizagem, o primeiro conjunto de funções candidatas G que a gente vai considerar no curso. Então, diferentes modelos e métodos especificam uma forma diferente para a escolha dessa função G. Então, às vezes, nós podemos ter o mesmo conjunto de funções, mas métodos ou algoritmos diferentes para escolher G, com diferentes propriedades, ou podemos ter o mesmo critério para a escolha de G, mas termos conjuntos de famílias diferentes. Lembrando que a função f é sempre desconhecida, então a gente não tem como saber exatamente quem é f e se essa função f pertence ao conjunto de funções candidatas que a gente está considerando. Então, no modelo linear, a família de funções G é uma família de funções lineares, ou seja, ela tem a forma, essas funções x de x são funções lineares, mas não necessariamente são funções lineares em x, senão que vão ser funções lineares nos parâmetros. Então, vocês veem que os parâmetros aqui desta função linear são um valor β0, um valor real, que é chamado de intercepto, porque não depende de x, e um vetor beta com p componentes que vai multiplicar, digamos, que vai
com o qual vamos fazer este produto com o vetor de variáveis preditoras x. No caso desta definição, desta família, lembrando quem é x, então x era o vetor de variáveis preditoras. Nós estamos considerando um vetor com p componentes porque nós podemos ter mais de uma variável preditora. Lembrando, por exemplo, o exemplo do conjunto de dados das propriedades dos diferentes imóveis onde a gente quer predizer o preço, a gente tem várias covariáveis, diferentes covariáveis. Então, em geral, nas aplicações, a gente tem um vetor de variáveis preditoras e não é difícil a gente ter uma única variável preditora. Por isso que x a gente vai considerar que é um vetor com p componentes e os vetores a gente vai representar como vetores coluna, ou seja, eles são vetores que têm uma dimensão p por 1. Por outro lado, o vetor beta aqui também é um vetor coluna com p componentes, né? E o beta zero é o intercepto que está no conjunto dos números reais. Então, o que é aqui esse x transposto x? Eu vou explicar em mais detalhes o que a gente quer dizer com isso. Quando eu faço xt, o xt significa o vetor x transposto. Ou seja, se meu x é um vetor que tem p linhas e uma coluna, o vetor x transposto é um vetor que tem uma linha e p colunas. Nesse caso, é esse vetor aqui, que seria o vetor como a gente escreveria em geral. Só que, como eu falei, é mais fácil aqui considerar que os vetores são vetores colunas. Então, para escrever o vetor dessa forma, eu preciso dizer que ele está transposto. Então, as dimensões se trocam. Se ele é p vezes 1, aqui é 1 vezes p, certo? E tem as mesmas componentes. Por outro lado, o vetor beta continua sendo um vetor coluna. Então, resumindo, nós temos o vetor x transposto, que está em R 1 vezes p, porque tem dimensão 1 vezes p. Por outro lado, o vetor beta, que tem dimensão p vezes 1. E quando eu faço o produto interno entre esses dois vetores, basicamente é fazer cada elemento de um vetor multiplicado pelo elemento do outro vetor e depois fazendo a soma sobre todas as componentes. Então, é o x1 vezes beta 1 mais o x2 vezes o beta 2 e assim por diante até que a gente chegue no xp vezes beta p e a gente some todos esses produtos. Esse é o produto interno entre vetores e é representado com simplesmente dizendo que eu estou fazendo x transposto beta. Então, é como uma multiplicação para vetores, né, que generaliza a multiplicação de valores reais usual. Então, esse produto interno, se vocês verificam, ele é um número real. Então, quando eu faço uma multiplicação aqui dos vetores, vejam, eu tenho um vetor com dimensão 1 vezes p, multiplicado por um vetor que tem dimensão p vezes 1. Então, essa multiplicação de vetores, neste caso, vai ter dimensão 1 vezes 1. Isto aqui generaliza o produto de matrizes, né? Que a gente vai também precisar definir daqui para frente, porque em muitos métodos de aprendizagem é essencial fazer operações com vetores e matrizes, até para ter algoritmos eficientes. Então, por uma questão de simplicidade na notação, a gente vai fazer a identificação do vetor x com o vetor contendo uma componente extra aqui com valor 1. Então, simplesmente vamos identificar este vetor x com um vetor ampliado, que vai ter dimensão p mais 1 e que vai ter uma componente 1 no início. Então, desta forma, a gente consegue descrever o modelo de forma mais simples, especificando a função g de x simplesmente pelo produto interno de x transposto beta. Agora, beta incluindo também na primeira componente o beta zero, que é o intercepto, certo?
Então, formalmente nós temos este vetor x, que tem uma componente constante igual a 1, e depois as componentes das minhas variáveis preditoras. Nós temos o vetor beta, que tem o intercepto beta0 também como primeira componente. E quando eu faço, então, x transposto beta, tenho a mesma fórmula que eu tinha anteriormente. Eu tenho o meu intercepto, que vai multiplicar aqui a constante 1, e, portanto, não vai estar multiplicado por nenhuma variável preditora. Vai ficar beta0 mais o produto interno que a gente tinha antes entre x e o beta anterior. Mas desta forma, eu consigo descrever a minha função, a minha família de funções de uma forma mais compacta, mais adequada. Então, vamos rever, de certa forma, quais são os tipos de erro que estão envolvidos num problema de aprendizagem estatística supervisionado. Primeiramente, nós vamos denotar como aqui é f de g, o erro esperado fora da amostra, ou seja, primeiro erro esperado porque eu estou tomando aqui a esperança teórica da minha função de custo num par xy que está fora da minha amostra, ou seja, fora do conjunto de dados D que eu tenho disponível. Então, esse tipo de erro esperado, a gente vai chamar de erro esperado fora da amostra. Por outro lado, nós temos o erro empírico, ou seja, o erro estimado que foi nossa primeira ideia para tentar aproximar esse erro esperado, ou seja, utilizar os pontos da minha amostra, utilizar a função de custo e estimar essa esperança a partir da média empírica. Então, esse vai ser o erro estimado dentro da amostra. Estou usando os dados da minha amostra para poder tentar aproximar essa esperança. Mas, por outro lado, nós temos o erro esperado dentro da amostra, que seria calcular a esperança deste erro empírico. Porque lembremos que a nossa amostra D é uma amostra de variáveis aleatórias, portanto, tem essa distribuição que a gente denotou com P de xy. Portanto, essa distribuição tem uma certa esperança. E eu poderia calcular essa esperança em relação à distribuição P de xy para os pontos que eu tenho na minha amostra, com o qual eu obteria esse erro esperado dentro da amostra. Então, essa esperança aqui calculada em relação à distribuição dos dados. Então, esses seriam os 3 tipos de erro que a gente vai considerar nesta análise. De certa forma, este erro EJAPEU aqui, o erro estimado dentro da amostra, é o único erro que a gente consegue calcular na prática com os nossos dados, porque nós podemos somente calcular a média empírica desta função de custo nos pontos da nossa amostra. Com esse erro, nós, de certa forma, com esse erro estimado, de certa forma, estamos querendo aproximar esse erro esperado dentro da amostra e que nós gostaríamos que também aproximasse o erro fora da amostra. Então, a relação entre esses tipos de erro é o que vai nos dizer se o método de aprendizagem que a gente está utilizando é bom do ponto de vista preditivo. Nós vamos estudar bastante as diferenças entre estes tipos de erro para tentar entender por que, às vezes, minimizar este erro estimado dentro da amostra não é uma boa ideia como método para escolher a função G que melhor vai predizer dados que eu não observei. Então, esses são os pontos principais, os tipos de erro que a gente vai tentar estudar neste curso. Então, voltando agora para o modelo linear para regressão, em geral, nesta situação, a gente usa a função de custo quadrática, né? Que simplesmente faz a diferença entre a minha variável resposta y com a minha
possível predição x de x ao quadrado. Então, esta função de custo calcula a diferença entre estes dois valores e eleva ao quadrado, para obter também um valor positivo, porque se eu fizesse somente a diferença, eu teria valores negativos. Então, gerar uma função de custo é uma função que é não negativa. Então, fazendo essa diferença ao quadrado, eu obtenho uma função de custo que proporciona valores não negativos. Então, voltando à nossa ideia, a gente quer escolher uma função g na família de possíveis funções lineares, digamos, que minimize esse erro estimado dentro da amostra, que no caso desta função de custo seria a diferença de cada yi com g de xi elevado ao quadrado. Então, o que a gente quer é encontrar uma função linear que minimize este erro estimado. Então, no caso das funções lineares, como estas funções estão definidas a partir de um parâmetro beta que está em RP mais 1, né, considerando o intercepto, o problema de encontrar G é equivalente a encontrar ou a escolher um vetor de parâmetros beta que minimize este erro agora como função de beta, de certa forma. Eu substituí aqui x de xi por xi transposto beta, que é a definição de x de xi, a definição mais compacta, considerando que beta já contém o intercepto. Então, o problema de encontrar G, que minimiza este erro estimado, é equivalente a encontrar beta, que minimize aqui este erro estimado em função de beta. Então, o vetor beta obtido, ao minimizarmos este erro estimado, será denotado por beta chapéu, vai ser a estimativa que a gente encontre a partir dos nossos dados. E ele é conhecido como estimador de mínimos quadrados. Por quê? Porque simplesmente estou tentando minimizar a soma de quadrados aqui, ou seja, a soma das diferenças entre a minha resposta e a minha predição ao quadrado. Então, por isso que é chamado de estimador de mínimos quadrados. Então, graficamente, a situação seria a seguinte: a gente tem esta família de possíveis funções, x de x, que está dada pelo produto interno de x transposto beta, neste exemplo, beta sendo um vetor em R2, ou seja, que tem somente um intercepto e uma pendente. Então, com um beta em R2, eu consigo definir qualquer reta aqui neste plano. E aqui os pontinhos vermelhos estão indicando os pontos da minha amostra. Então, aqui temos cada pontinho corresponde a um ponto da minha amostra. E a reta aqui em azul corresponde a uma possível função x de x, né? Que tem então esta forma, é um intercepto mais um valor multiplicado por x. Então, qualquer reta que eu quiser desenhar no plano pode ser escrita desta forma e pertence à família de funções. Então, todas as retas estão contidas, digamos, nesta família de funções G. Então, o que a gente quer fazer é encontrar uma função G que minimize esta distância, ou seja, aqui seria essa barrinha que está desenhada entre o ponto e o valor correspondente sobre a reta G, é a diferença entre yi menos a x de xi, que seria o ponto que está exatamente sobre essa reta. Então, o que eu estou fazendo quando eu quero minimizar a média empírica dentro da minha amostra é minimizar esta distância ao quadrado, né? Então, não é somente a distância, porque a distância seria, digamos, o valor absoluto desta diferença, mas é a distância ao quadrado, que também vai me dar um valor positivo. Portanto, quando eu somo sobre todos os i's, eu estou somando a distância dessas barrinhas cinza ao quadrado. Então, somo todas essas distâncias ao quadrado e eu tento encontrar a função g que minimize a soma dessas distâncias. Então, a função que eu vou obter finalmente, se eu consigo encontrar uma função que minimize essa soma de distâncias ao quadrado, vai ser
a função ótima no sentido de minimizar essas distâncias aos pontos da minha amostra. No caso um pouco mais geral de termos um vetor beta em R3, ou seja, seria a situação onde eu tenho duas variáveis preditoras, x1 e x2, e eu adiciono um intercepto ao meu modelo, então eu tenho um beta em R3, considerando que x tem um valor 1 e depois tem x1 e x2, portanto também tem dimensão 3. Então, nesse caso, as funções candidatas x de x são planos aqui. Então, são planos definidos a partir desse vetor beta com 3 componentes. Tem também o intercepto e os valores que vão multiplicar x1 e x2 e que vão definir esse plano como esse que a gente está observando aqui. Então, é a mesma situação, só que com mais dimensões. Digamos, eu teria os pontos vermelhos aqui, são os pontos da minha amostra, então são valores de x1 e x2, né, que seriam os valores de x, das variáveis preditoras, e um valor de y, que seria a resposta associada a cada um desses pontos x. Então, cada um desses é um pontinho vermelho, e quando eu quero minimizar a soma dos quadrados, o que eu estou minimizando é a distância vertical, neste caso, de cada pontinho a esse plano, a essa superfície que está especificada a partir dos parâmetros beta e que corresponde a uma possível função g nessa família de funções. Então, encontrar a função g que minimiza a soma dos quadrados, né, das diferenças de cada ponto y com a minha predição, corresponde a somar os quadrados de todas essas distâncias aqui, de todas essas barrinhas que a gente tem no gráfico. Então, se eu conseguir encontrar um plano, digamos, um vetor beta que defina um plano que minimize essas distâncias, eu vou ter um plano ótimo no sentido que vai aproximar da melhor maneira possível com essas funções que eu tenho disponíveis aos pontos que eu tenho na minha amostra. Então, o nosso objetivo é escolher esse vetor beta em RP mais 1, considerando que eu tenho intercepto, que minimize essa esperança estimada na minha amostra. Como nós podemos fazer isso? Observemos que nós podemos escrever este erro estimado como sendo a norma 2 ao quadrado de um certo vetor aqui, que está representado como y menos x vezes beta, aqui em negrito. Então, nós vamos ver o que é, quem é realmente esse vetor e por que eu estou escrevendo isso desta forma. Mas é uma forma mais compacta e uma forma de entender o que a gente está fazendo quando a gente minimiza essa soma de quadrados aqui. Então, quem seria y neste caso? O vetor y aqui seria o y, seriam todas as observações que eu tenho na minha amostra. Lembrando que cada variável resposta, neste caso, seria uma variável em R, que eu tenho uma amostra de tamanho n. Portanto, eu tenho n valores reais. Então, se eu empilho todos esses valores num vetor, eu teria esse vetor y aqui com n componentes. Por outro lado, a minha matriz X é também empilhar cada variável preditora, digamos, considerando que eu tenho uma variável preditora aqui que seria constante igual a 1, que é a que corresponde ao intercepto, e cada variável da minha amostra tem também n entradas, ou seja, lembrando que o vetor x é um vetor com p componentes, que seriam as componentes que eu tenho aqui nas colunas, certo? E por outro lado, eu tenho o meu vetor de coeficientes do modelo linear, que tem o intercepto e as p componentes. Então, nós vamos ver que quando eu estou calculando esta soma aqui das diferenças de cada y i menos cada variável xi transposta beta, onde observem que xi transposta seria cada linha dessa matriz, né?
para um certo i, eu tenho o vetor xi seria a linha, a iésima linha dessa matriz. Então, eu estaria fazendo essa iésima linha multiplicada ou feito o produto interno com esse vetor de coeficientes. Então, basicamente, quando eu faço esse vetor y menos a matriz x vezes beta, fazendo aqui multiplicação de uma matriz com um vetor, nós obtemos o seguinte, nós dizemos o vetor y é esse vetor aqui, com n componentes, menos a matriz x vezes o vetor p, que significa que eu vou multiplicar cada linha da matriz com o meu vetor, ou seja, vou fazer o produto interno de cada linha da matriz com esse vetor e vou obter um novo vetor com n componentes. Isso vai me dar este vetor aqui, que vai ter n componentes, é um vetor coluna com n componentes, e cada componente dele é o correspondente valor de y menos o produto interno da correspondente linha da matriz x vezes o vetor beta. E o que é, então, a norma 2? Esse símbolo aqui que a gente está usando, para quem não conhece, a norma 2 de um vetor com n componentes é simplesmente somar os quadrados de cada uma das componentes desse vetor. Então, essa é a fórmula da norma 2 de um vetor ao quadrado. Vejam que aqui eu uso norma 2 elevado ao quadrado, porque a norma 2 é definida como a raiz quadrada desta soma. Mas aqui nós temos simplesmente a norma 2 ao quadrado, então nós não temos essa raiz quadrada. Essa norma 2, com a raiz quadrada, representa o comprimento de um vetor. Por exemplo, aqui neste caso, que temos um vetor em R2 com duas componentes, a norma 2, ou seja, fazendo a raiz quadrada dessa soma aqui, representa o comprimento desse vetor. A distância entre a origem, aqui que seria o zero, e o ponto V1 e V2, ou seja, o comprimento desse vetor aqui. Então, neste caso, se eu faço a norma 2 ao quadrado desse vetor que eu obtive aqui e divido por n, eu vou ter exatamente o quadrado de cada uma dessas componentes somadas e logo tudo dividido por n, porque eu estou dividindo aqui essa norma 2 ao quadrado por n. E isso é exatamente como a gente definiu o erro estimado aqui. Portanto, esse erro estimado é exatamente a norma 2 desse vetor ao quadrado. Então, essa notação é bastante mais compacta e, muitas vezes, essa forma de enxergar o que a gente está fazendo de uma forma matricial é muito mais eficiente do ponto de vista computacional, onde a gente pode implementar as operações com vetores ou com matrizes de uma forma mais eficiente que se a gente tentasse implementar a soma sobre todas as componentes. Então, muitas vezes, por isso que é preferível a gente usar essa notação matricial ou vetorial, porque do ponto de vista computacional, isso pode nos ajudar a ter algoritmos mais eficientes. Então, nós queremos escolher esse vetor beta que minimize esse erro estimado. E que forma tem essa função? Então, essa função aqui, a norma 2, né, dessa diferença, aqui se eu tiver um exemplo bem simples de um único beta em R, ou seja, simplesmente um intercepto, né, porque às vezes fica difícil a gente poder representar graficamente estas funções quando a gente tem uma dimensão alta, mas consideremos o caso simples em que eu tenho somente um intercepto e eu consigo desenhar, então, esta minha função objetivo chapéu de beta. Essa função tem essa forma aqui de função convexa. Então, pode ser mostrado que esta norma 2 é uma função convexa de beta. O que significa ser uma função convexa? Significa que se eu pego dois pontos aqui na curva e eu traço um segmento de reta unindo esses dois pontos, esse segmento vai estar sempre por cima
da minha curva. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, quaisquer dois pontos que eu pegar aqui, se eu traçar um segmento de reta entre esses dois pontos, esse segmento vai ficar sempre acima da minha curva. Então, isso significa que essa curva é convexa. O fato de ser uma função convexa é muito bom do ponto de vista computacional, porque funções convexas são fáceis de minimizar muitas vezes. Mesmo que a gente não consiga calcular a solução explicitamente, muitas vezes existem algoritmos iterativos que nos permitem aproximar essa solução de uma forma bastante eficiente. O que é a solução aqui? Aqui é o beta, a solução é o valor de beta que minimiza esta função, porque nós estamos querendo minimizar esta função em função de beta. Então, neste caso, o valor que eu estaria procurando seria o valor de beta aqui, que é mínimo. Então, muitas vezes podemos calcular, no caso de funções convexas, qual é a solução de forma explícita, outras vezes podemos aproximar essa solução com algum algoritmo iterativo. No caso de mais dimensões, nós teríamos esta situação, suponhamos um beta em R2, onde nós teríamos um modelo linear com um intercepto e um único coeficiente multiplicando, por exemplo, uma variável preditora, nós teríamos uma função convexa aqui, representada como uma superfície, né, em R3. Mas outra vez, o que significa que seja convexa? É a mesma coisa. Se eu pegar dois pontos e traçar um segmento de reta, esse segmento vai estar sempre por cima dessa função aqui, dessa superfície. Então, o fato de ser deste erro empírico que é obtido a partir da norma 2 ao quadrado e o fato dessa função ser convexa é uma propriedade importante, não somente aqui para os modelos lineares, mas quando a gente tenha que obter algoritmos para outras funções objetivo. Então, nós como faríamos para poder minimizar, como se faz para poder minimizar uma função em relação a uma certa variável, que neste caso é o valor do vetor beta. Então, para poder minimizar uma função, em geral, o que nós fazemos é tomar derivadas dessa função em relação nesse caso, a variável que a gente tem, que neste caso de uma dimensão é simplesmente o beta zero. Então, eu derivo essa função em relação a beta zero e eu igualo essa derivada a zero. Lembrando que a derivada, no caso de uma função aqui em R, me dá exatamente a pendente da reta tangente nesse ponto. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, eu calculo a derivada dessa função nesse ponto, essa derivada me dá o valor da pendente deste segmento de reta, digamos que é tangente à função nesse ponto. Então, neste ponto, eu esperaria ter uma derivada negativa, porque a pendente desse segmento é negativa. Neste ponto aqui, eu teria uma derivada positiva, porque a pendente aqui é positiva. Essa é a interpretação da derivada nos diferentes pontos, no caso de uma curva, como a gente tem aqui. Então, quando eu derivo e igualo essa derivada a zero, significa que eu estou procurando este ponto aqui. É o ponto onde a pendente da reta tangente a essa curva é exatamente zero, ou seja, eu tenho uma reta horizontal. Portanto, esse ponto é o ponto candidato a ser o ponto mínimo dessa função. Então, para encontrar esse mínimo, o que eu preciso fazer é derivar a minha função objetivo, que neste caso é o erro empírico, em relação ao parâmetro que eu tenho e igualar essa derivada a zero. No caso de mais dimensões, é a mesma coisa, eu deveria derivar agora em relação às diferentes variáveis. Se eu tenho beta 0 e beta 1, eu preciso fazer as derivadas, o que se chamam derivadas parciais em relação a cada um dessas componentes do meu vetor e igualar isso a zero. Para as pessoas que não têm tanto conhecimento de cálculo, vocês podem
de certa forma, obviar esses conceitos específicos, porque a gente não vai aprofundar muito nesse assunto, mas é importante do ponto de vista teórico e também como justificativa para os métodos de aprendizagem. A maioria dos métodos de aprendizagem utilizam estas ferramentas de cálculo para poder otimizar as funções. Então, como no caso da nossa função objetivo aqui é uma função convexa, então essas funções convexas sempre têm pelo menos um mínimo, ou seja, o mínimo poderia não ser único, mas sempre vai existir um ponto que minimize essa função. Portanto, o nosso problema sempre vai ter pelo menos uma solução. Então, se nós temos, no caso simples de termos um único valor beta em R, seria considerar as funções que são constantes, que têm somente intercepto, é uma situação simples que não é comum na prática, porque na prática a gente tem muitas vezes funções G em alta dimensão, ou seja, vetores com muitas componentes, mas a formulação, de certa forma, e a derivação das soluções é a mesma. Então, a gente vai fazer aqui a conta, neste caso, bem simples, de termos um único coeficiente. Então, nossa função objetivo é a soma aqui dos quadrados dividido por n. Então, se a gente quiser derivar, para quem conhece cálculo, sabe que a derivada desta função em relação a esse parâmetro beta vai ter essa forma aqui, porque o exponente aqui 2 vai baixar, digamos, então vou ter um 2 vezes a minha função yi menos xi vezes beta, e depois eu preciso derivar o que está aqui dentro do quadrado em relação a beta. Então, nesse caso, eu tenho menos gc. Então, essa é a fórmula da derivada desta função objetivo em relação a beta. Então, como nós falamos antes, nós queremos derivar essa função e igualar essa função a zero para poder encontrar o valor ótimo de beta. Então, quando eu igualo essa função a zero, ou seja, eu faço essa derivada aqui, essa fórmula aqui igual a zero, eu consigo isolar o valor de beta. Isolando o valor de beta, vocês podem verificar que se isso é igual a zero, aqui essa expressão toda é igual a zero, então o beta que faz essa expressão ser zero está dado por essa razão aqui. Então, a soma dos produtos entre cada xi e yi e dividido pela soma dos xis ao quadrado. Lembrando que neste caso particular, nós estamos considerando um modelo que não tem intercepto, digamos, neste exemplo em particular, estamos considerando um valor beta que está multiplicando xi, mas que não tem intercepto. Se o xi fosse um intercepto, ou seja, ele, na verdade, seria igual a 1 aqui. Então, nesse caso, nós obteríamos como beta aqui a soma dos yi dividido por n, que seria a média dos valores de y. Isso não teria tanto interesse, mas considerando um modelo que não tem intercepto e, portanto, que nós podemos colocar o intercepto igual a zero e, portanto, tem um único parâmetro, nós obteríamos esse valor para o parâmetro. No caso geral de mais dimensões, a conta fica um pouco mais complicada. O que nós deveríamos fazer é derivar essa função objetivo que a gente tem aqui, que é esse erro empírico, em relação a cada componente do meu vetor beta, ou seja, deveríamos calcular as derivadas parciais dessa função objetivo em relação a cada componente e depois encontrar o valor de beta que faz com que essas derivadas parciais são todas iguais a zero, ou seja, para todo i indo de 1 até p mais 1. Bom, nós não vamos derivar toda essa solução porque é bastante técnico, mas a conta não é tão diferente da conta que a gente fez no slide anterior para o caso de uma dimensão, só que implica em operações com matrizes. O que a gente pode ter como conclusão desse procedimento é que se as colunas da minha matriz X, lembrando que essa matriz X tinha cada uma das
dos vetores de covariáveis em cada linha da matriz. Então, essa matriz X, se essa matriz X tiver colunas que são linearmente independentes, então este problema de minimizar o erro empírico tem uma única solução, e essa solução está dada por este beta chapéu aqui, que é o X transposto, ou seja, a matriz X transposta, vezes a mesma matriz X, toda essa matriz elevada a menos 1, ou seja, invertida, né? A inversa dessa matriz X transposta X, vezes a matriz X transposta e vezes o vetor Y. Então, a solução neste caso, vocês veem, é um vetor que é obtido como uma operação matricial, né? Com essa matriz de covariáveis e também com o vetor de respostas Y. Então, lembrando, a matriz X é a matriz que tem em cada linha o meu vetor de covariáveis associado com cada observação yi e tem como primeira componente o valor 1 para a gente poder ter um intercepto nesse modelo. E o y é o vetor que tem cada resposta em cada linha, então tem n linhas e uma coluna, e a matriz X tem n linhas e p mais 1 colunas. Então, quando essas colunas dessa matriz são linearmente independentes, que significa que nenhuma coluna pode ser escrita como uma combinação linear das outras colunas, ou seja, eu não posso escrever nenhuma dessas colunas como sendo uma combinação das outras colunas. Isso significa que as colunas dessa matriz são linearmente independentes. Então, nessa situação, existe esta solução beta chapéu e ela é única, porque tem esta expressão. E nesse caso, em que as colunas da matriz X são linearmente independentes, eu consigo inverter esta matriz X transposta X, porque a inversa de uma matriz não sempre existe, poderia não existir. Então, esta é a única situação em que eu consigo calcular uma solução única, mas existem muitas situações, como a gente vai ver agora, onde essa matriz não é inversível e, portanto, eu não tenho uma solução única. Então, qual é a forma específica desse vetor beta chapéu? Então, ele tem essa fórmula aqui. Quem é x transposta? Então, lembrando que x tinha n linhas e p mais 1 colunas, portanto, x transposta tem p mais 1 linhas e n colunas, certo? Então, é uma matriz que está em R p mais 1 vezes n. Por outro lado, quando eu multiplico essa matriz x transposta por x, então estou fazendo esse produto pela matriz X original, que tem n linhas e p mais 1 colunas. Portanto, ela é uma matriz que está em R n vezes p mais 1. E eu estou fazendo esse produto elevado a menos 1, ou seja, estou invertendo este produto aqui, assumindo que essa matriz obtida é invertível. Logo, eu tenho que multiplicar essa inversa pela matriz X transposta original, digamos que tem P mais 1 linhas e N colunas. Essa matriz está em R, P mais 1 vezes N. E, finalmente, eu tenho que multiplicar essa matriz obtida pelo vetor y, que era o vetor de todas as variáveis resposta, que é um vetor em n vezes 1. Portanto, eu vou obter um vetor beta chapéu que está em R p mais 1 vezes 1, ou seja, é um vetor coluna com p mais 1 componentes. A primeira componente vai ser o intercepto e as demais componentes vão ser os coeficientes que vão definir a minha função g. Então, como eu falei antes, pode acontecer que esse vetor beta chapéu não seja único. Isso acontece quando a minha matriz x transposta x não é inversível. Ou seja, em vez de eu ter um único vetor beta minimizando essa função objetivo, então supondo que a minha função objetivo aqui é chapéu, é essa superfície aqui, eu poderia ter um conjunto de soluções para esse problema. Ou seja, aqui vocês veem uma reta onde essa função objetivo é mínima.
Então, qualquer ponto que eu escolher aqui, esse ponto está minimizando a minha função objetivo. Isso pode acontecer várias vezes na prática, em diferentes situações. Então, em alguns casos, o problema de minimizar esse erro empírico dentro da amostra não tem uma única solução. Então, isso acontece quando as colunas dessa matriz X são linearmente dependentes, ou seja, X transposta a X não é invertível e, portanto, eu não consigo calcular o beta-chapéu explicitamente. E, em particular, este é o caso de dados em alta dimensão, ou seja, se eu tenho mais variáveis preditoras do que amostras, ou seja, do que pontos no meu conjunto de dados, o que acontece em muitas situações em alta dimensão, então eu não vou ter uma única solução para o meu vetor beta. Então, nesse caso, a gente tem que procurar por outras soluções que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, uma forma de entender um pouco o que acontece e por que em algumas situações eu não tenho uma solução única é considerando uma representação gráfica, né, destes vetores y e dos meus vetores que correspondem às colunas da minha matriz X. Então, vejam, lembrem do vetor y que tinha todas as observações da minha amostra, ele tinha n linhas e uma coluna, então eu represento esse vetor aqui por um vetor num espaço. Como eu não consigo representar vetores com dimensão maior do que 3, eu estou considerando que eu tenho uma amostra de tamanho 3 e que, neste caso, P é igual a 1. Portanto, a minha matriz X tem somente duas colunas. Então, o que eu estou fazendo quando eu estou estimando o vetor beta por mínimos quadrados é projetando esse vetor y num plano gerado pelas colunas da minha matriz X. Então, essa é a matriz X que eu tenho com as minhas variáveis preditoras. Cada coluna dessa matriz corresponde a um vetor aqui também com 3 dimensões, porque tanto o y como a matriz X tem 3 linhas. Então, esses vetores podem ser representados aqui no espaço de 3 dimensões. Então, se eu considerar que eu tenho um plano gerado, um espaço gerado pelas colunas, esse seria o plano que a gente vê aqui em azul, digamos. Seria o espaço gerado pelas colunas da minha matriz. Quando eu tenho uma P igual a 1, eu teria duas colunas nessa matriz, né? P mais 1 seria igual a 2, portanto, eu teria duas colunas, e esses vetores x1 e x2 seriam essas duas colunas que estão gerando este espaço aqui em azul. Então, quando eu estou escolhendo o vetor beta-chapéu que minimiza a norma 2 ao quadrado da diferença entre y e x vezes beta, o que eu estou fazendo é projetando esse vetor nesse plano. Porque, vejam, qualquer vetor da forma x vezes beta, ele vai ser um vetor nesse plano, gerado por x1 e x2. Por exemplo, esse vetor azul. Mas como eu quero minimizar a norma 2 ao quadrado de y menos esse vetor que minimiza essa distância, lembrando que a norma 2 é a norma que especifica a distância no espaço euclídeo, né? Então, o comprimento exato dos vetores, né, que eu tenho no espaço. Então, a diferença entre y e x beta, esse vetor que eu estou vendo aqui vertical. Vai ser um vetor vertical e a norma 2 desse vetor é o comprimento desse vetor y menos x beta. Então, o vetor que tem o menor comprimento é aquele vetor que obtenho pela projeção ortogonal, ou seja, eu estou projetando esse vetor y perpendicularmente no espaço gerado pelas colunas de x. Então, esse vetor que eu obtenho pela projeção ortogonal do vetor y é aquele vetor x vezes beta-chapéu. O beta-chapéu correspondente é aquele que vai minimizar essa distância.
Então, neste exemplo aqui, como as colunas de x são linearmente independentes, porque vejam, eu não posso escrever nenhum vetor aqui, nem x1 nem x2, como combinação linear das outras, porque senão eles teriam que estar ser colineares, digamos, teriam que estar um em cima do outro. Então, esses vetores x1 e x2 correspondentes às colunas de x são linearmente independentes e, portanto, esse vetor beta chapéu aqui, que é a projeção que corresponde à projeção ortogonal do y, é único. Existe um único vetor beta que vai me dar essa projeção aqui de y. Nesta outra situação, nós temos agora, outra vez, o espaço gerado pelas colunas da matriz X com agora 3 vetores. Então, P igual a 2, portanto, eu teria 3 colunas nessa matriz e essas colunas seriam os vetores x1, x2 e x3. E nós vemos neste exemplo que o vetor x3, ele é colinear com x1, ou seja, eu consigo escrever o vetor x3 como uma combinação linear de x1, neste caso, e, portanto, de x1 e x2, e, portanto, as colunas da minha matriz X não são linearmente independentes. Neste caso, o vetor x beta chapéu continua sendo único porque é a projeção ortogonal do y neste espaço. Mas o que acontece é que esse vetor x beta chapéu pode ser escrito de muitas formas diferentes como combinação das colunas de x, precisamente porque as colunas de x não são linearmente independentes. Portanto, existe mais de um beta chapéu que vai me dar este mesmo ponto, ou seja, o ponto vai ser único, mas os possíveis vetores beta chapéu que vão me dar esse ponto não vão ser únicos. Vou ter mais de uma solução para o estimador de mínimos quadrados. Então, esse é um exemplo quando a solução do meu problema de mínimos quadrados não é única. E isso acontece, então, como eu falei antes, isso acontece sobretudo quando estamos em alta dimensão, ou seja, eu tenho muitas colunas nesta matriz e tenho poucas linhas, poucas amostras. Então, nessa situação, quando P é maior que N, eu não posso esperar que as colunas sejam linearmente independentes. Então, vou estar nesta situação em que o beta chapéu não vai ser único. E uma outra situação que pode acontecer de eu ter, por exemplo, as colunas da minha matriz X gerando o espaço inteiro aqui R3. Então, nós continuamos considerando o espaço com 3 dimensões, então, uma amostra com 3 pontos e P igual a 2, ou seja, 3 colunas na minha matriz X. E se esses 3 vetores, são linearmente independentes, então eles podem ser linearmente independentes, mas o que acontece é que eles estão gerando o espaço inteiro. Portanto, o Y vai ser uma combinação linear das colunas de X. Neste exemplo, o que vai acontecer é que o erro vai ser exatamente zero, porque eu vou conseguir escrever esse vetor y como combinação linear da x e, portanto, vou obter um erro estimado igual a zero. Então, como as colunas de x geram todo o espaço, neste caso temos que o y, digamos, que eu tenho no meu conjunto de dados é uma combinação linear das x e, portanto, o erro estimado vai ser zero. Este é um exemplo do que é conhecido como um superajuste, ou seja, um modelo que está superajustado ao meu conjunto de dados. Eu obtenho um erro empírico igual a zero, o que pode parecer, num primeiro momento, uma coisa muito boa, porque obter um erro zero seria ótimo, mas o que a gente vai ver é que este erro zero é fictício, no sentido que é um erro zero dentro da minha amostra, mas que não necessariamente vai implicar que o erro de predição fora da amostra
que é o que nos interessa, vai ser baixo, poderia ser muito alto. Então, isso é o que a gente vai estudar nas próximas aulas e por que neste caso pode ser um caso não desejável, digamos. Então, lembrando o exemplo dos imóveis, né, onde a gente tinha como variável resposta o preço dos imóveis e como variáveis preditoras diferentes variáveis, por exemplo, condomínio, tamanho do imóvel, tipo de negociação, se era para aluguel ou para venda, etc., nós teríamos nesta situação o meu vetor de variáveis resposta seria todo o vetor dessa variável preço, ou seja, a coluna inteira com os preços dos diferentes imóveis. Esse seria o vetor de variáveis resposta. Por outro lado, a matriz de variáveis preditoras seria a matriz composta pelas colunas desse conjunto de dados com as diferentes variáveis que não são a variável resposta preço. Observem que aqui eu estou considerando a matriz sem considerar a coluna de uns, porque nós adicionaríamos, além disso, um intercepto a este modelo. E também observando que, por exemplo, no caso de uma variável categórica, como é esta variável de tipo de negociação, que no conjunto de dados ele é uma variável que tem uma palavra, ou seja, cada valor dessa variável é uma palavra. Então, essas variáveis são consideradas variáveis categóricas e como que elas entrariam no modelo de regressão. Então, para utilizar essas variáveis como variáveis preditoras, eu tenho que codificar essas variáveis com o que se chamam variáveis dummies, ou seja, são variáveis que são variáveis indicadoras, que vão escolher um certo valor dessa variável. Neste caso, por exemplo, escolhemos o valor aluguel. Então, se a variável negotiation type é igual a rent, então essa variável dummy vai ter valor 1. Caso contrário, vai ter valor 0. Então, nós transformamos essa variável categórica numa variável numérica, simplesmente aqui com 2 valores, mas isso nos permite poder utilizar essa variável como preditora no modelo de regressão linear. Em geral, as funções para estimar os modelos lineares no R fazem isso de forma automática. A gente não tem que codificar essas variáveis, ele já vai entender que essa variável é categórica e vai fazer a codificação diretamente. Bom, então aqui temos um exemplo de como utilizar o R para poder estimar esse modelo linear. É uma coisa que vocês vão ver no laboratório especificamente, mas eu queria mostrar um exemplo das estimativas que a gente obtém nesse conjunto de dados dos imóveis utilizando o modelo linear. Então, aqui temos um exemplo para, por exemplo, predizer o valor do preço do imóvel em relação às variáveis condomínio, tamanho e tipo de negociação. Então, nós lemos os dados e utilizamos a função LM, que vai me dar as estimativas de mínimos quadrados para esse conjunto de dados. E a saída do R é essa saída aqui, simplesmente me dá os coeficientes estimados para essas variáveis que eu coloquei no modelo. Então, ele me dá o valor do intercepto, o valor do coeficiente correspondente à variável condomínio, o valor do coeficiente correspondente ao tamanho do imóvel e o valor correspondente ao tipo de negociação sale. Aqui quer dizer que o R codificou com o valor 1 quando o tipo de negociação é venda. Então, isso mostra, isso de certa forma explica por que esse coeficiente associado com o tipo de negociação é tão alto, porque de fato ele é o coeficiente que mais vai influenciar o preço da venda em valor absoluto. Ele vai ser muito influente, porque se o tipo de negociação é aluguel, os valores são muito mais baixos comparados com o preço de imóveis para venda. Então, vocês veem, o tamanho também é bastante influente,
e o condomínio tem um valor negativo, que é um pouco contraintuitivo, mas o que nós devemos lembrar é que na interpretação do modelo linear múltiplo, quando eu tenho mais covariáveis, mais de uma covariável, a interpretação do coeficiente está em relação a manter os valores das outras variáveis fixas. Então, quando eu fixo as outras variáveis, esses coeficientes, como são muito altos, vão me dar um valor muito alto da resposta. Então, o coeficiente do condomínio está fazendo um contrapeso, de certa forma, diminuindo o valor do preço, porque ele está em relação com as outras variáveis. Aqui a gente não está fazendo uma interpretação de quão significantes são esses coeficientes, porque para isso a gente precisaria olhar ou fazer testes de hipóteses, ou olhar outras quantidades. É simplesmente para vocês terem uma ideia do que a gente pode obter com a estimação dos coeficientes neste exemplo dos imóveis. Para poder saber a relevância de cada variável para predizer o preço, a gente precisaria fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Bom, para finalizar esta aula, a gente vai ver que o modelo linear não fica restringido a funções lineares nas covariáveis originais que a gente tem. A gente pode também fazer transformações dessas variáveis e ampliar bastante a nossa família de possíveis funções. Então, em muitas aplicações, a minha variável resposta poderia não depender linearmente de x. Então, vejamos esta situação. A minha função objetivo f seria essa curva, né? Que seria essa função objetivo que é desconhecida e que estaria gerando os meus dados. E os dados têm um certo erro, mas a gente já vê uma tendência que é não linear nesta situação. Então, se eu utilizar um modelo linear nesta situação, eu vou ter um erro de predição bastante grande, porque nenhuma função linear vai conseguir aproximar muito bem essa função f. Mas observem, o que acontece se eu transformo os meus dados, por exemplo, com uma transformação logaritmo? Então, eu estou desenhando aqui simplesmente o logaritmo de x em função de y. Então, quando eu faço isso, quando eu faço essa transformação de x, eu obtenho um novo conjunto de dados, de certa forma, que tem uma relação linear com essa resposta. Então, aqui o modelo linear poderia ser utilizado com bastante eficiência. Então, os métodos que a gente viu até agora podem ser utilizados nesta mesma situação sem precisar mudar praticamente nada do critério de estimação. Então, o que acontece nesta situação? Nós temos o nosso vetor original com p mais 1 componentes, ou seja, o valor 1 que a gente adicionou para termos o intercepto e os p-valores das covariáveis. Então, nesta situação, o que a gente faria seria transformar esse vetor original agora num vetor com q mais 1 componentes, a partir de uma transformação φ aqui, que vai pegar o vetor inteiro e vai transformar por meio de que funções? Então, nós temos uma φ1 de x, φ2 de x e φq de x. Então, agora, nós obtemos com essa transformação um novo vetor que tem dimensão q mais 1. Essa dimensão q mais 1 poderia ser maior ou menor ou igual ainda que a dimensão p, que é a dimensão do vetor original x. Mas muitas vezes essa transformação é utilizada para ampliar a dimensão. Então, ampliar a dimensão de x e ter uma maior flexibilidade no meu modelo. Claro que a gente vai ver que isso tem seu custo, mas utilizando mais funções, mais transformações, eu posso ter um modelo com uma flexibilidade maior. Então, esse conjunto de funções que eu vou utilizar para transformar meu vetor original x é chamado de dicionário. E esse dicionário poderia estar composto por exemplo, transformações polinomiais ou
transformações como logaritmo, exponencial, enfim, qualquer conjunto de funções que a gente julgue que podem ser relevantes para predizer a resposta em função das variáveis de entrada x. Então, neste caso, em que a gente transforma as nossas variáveis, a família de funções g agora vai estar dada por esse vetor transformado de x transposto vezes beta. Então, lembrando, esse vetor transformado, φ de x, é esse vetor que vai ter também um valor 1 para acomodar um intercepto no nosso modelo e vai ter todas essas funções em cada linha. Então, eu estou transformando o meu vetor original x num vetor transformado por essa função φ, mas agora eu tenho o mesmo tipo de expressão para a minha função. A diferença é que, em vez de considerar x, eu vou considerar os vetores φ de x, mas toda a abordagem que a gente viu antes pode ser aplicado aqui para essa transformação. Então, o vetor beta que minimize esse erro estimado em função de beta, agora para esta nova família de funções, pode ser encontrado da mesma forma que no caso anterior, onde a gente não fazia nenhuma transformação, considerando agora o vetor x-til, que é o φ de x, no lugar de x. Então, se eu considerar aqui escrever, em vez de φ de x, o x-til, eu faço exatamente uso exatamente a mesma estratégia que usei antes para encontrar o vetor beta-chapéu. Então, neste caso, o beta-chapéu vai estar dado por uma matriz x-til transposta vezes x-til a menos 1 vezes x-til transposta vezes y, onde a minha matriz x-til aqui corresponderia a essa função φ, né, a esse vetor φ, em cada ponto da minha amostra. Então, o x1 da minha amostra, o x2 da minha amostra até o xn. Então, essa x-til continua tendo n linhas e agora vai ter q mais 1 colunas. Então, graficamente, agora a situação é que, em vez de nós termos para uma dada amostra D, que seriam esses pontinhos vermelhos, em vez de termos funções lineares, que seriam retas, ou planos aqui em mais dimensões, nós teríamos funções muito mais flexíveis, que poderiam se adaptar melhor à amostra. Então, isso pode ter um custo, como eu falei, e esse custo a gente vai analisar nas próximas aulas, mas a situação seria mais ou menos essa aqui. A gente teria possíveis funções g, que seriam essas funções aqui em azul, essa é uma delas, mas poderíamos ter outras funções. Para cada uma dessas funções, a gente calcularia a soma dessas distâncias ao quadrado entre os pontinhos e a função e escolheríamos a função que minimiza essa soma de quadrados. E o mesmo aqui para mais dimensões. Bom, e para finalizar esta aula, eu gostaria de comentar um pouquinho o que acontece se a gente quer usar o modelo linear para classificação, porque nesta aula nós focamos no modelo linear para regressão, simplesmente. Então, o modelo linear pode ser utilizado para classificação, mas a gente precisa fazer alguns ajustes na modelagem. Esse assunto vai ser um assunto de uma próxima aula, mas eu só queria comentar como a gente pode utilizar estes modelos lineares para classificação. Então, num problema de classificação, a gente tem a nossa variável resposta, é uma variável categórica, que tem um número finito de valores, C1, CK. Esses valores podem ser numéricos, mas poderiam ser categorias, que não são números. Então, o modelo linear não seria adequado para modelar uma y, neste caso, diretamente. Então, nesta situação, o que a gente pode modelar como resposta é o vetor de probabilidades condicionais. Ou seja, em vez de modelar diretamente a y, eu poderia tentar predizer com o modelo linear a probabilidade da y ser cada uma dessas categorias, dada um certo valor de x. Ou seja, o y associado a x. Qual seria a probabilidade de ele assumir
cada um desses valores CK. E, por exemplo, fazer a minha predição Y chapéu a partir do valor de CK que maximiza a probabilidade estimada. Ou seja, se eu consigo modelar essas probabilidades condicionais, eu vou obter probabilidades estimadas de cada valor da minha variável resposta Y, nesse caso, cada CK, condicionado ao valor de X. Então, eu poderia predizer o valor, a classe de cada X, como sendo aquele valor de CK que maximiza essas probabilidades estimadas. Mas como as probabilidades, os valores de probabilidade pertencem ao intervalo 0, 1, e o nosso modelo linear, em princípio, está nos dando uma resposta que tem um valor real, mas pode ficar fora desse intervalo 0, 1, em geral, a gente precisa fazer uma transformação que mapeie a predição do nosso modelo linear g de x com o intervalo 0, 1. Ou seja, se eu quero modelar essas probabilidades, eu preciso que a minha predição esteja nesse intervalo, porque senão pode não fazer sentido essa predição. Então, o que a gente vai ver é como fazer esse mapeamento, digamos, das respostas dadas pelo modelo linear com esse intervalo 0, 1, para que a gente possa interpretar essas predições como probabilidades e poder, então, classificar ou predizer a minha variável resposta y usando aquelas probabilidades máximas, digamos, para cada um dos valores de x. Então, esse será o conteúdo de uma próxima aula e eu espero vocês na aula 3 do curso.